O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba deu prosseguimento hoje ao julgamento da ação de investigação judicial eleitoral, conhecida como AIGE do Empreender, que traz a acusação de abuso de poder político e econômico na condução do programa durante as eleições de 2014. A ação pede a cassação dos mandatos e dos direitos políticos do ex-governador Ricardo Coutinho e da vice-governadora Lígia Feliciano. A sessão teve início por volta das 2h30 da tarde no auditório do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. A ação de investigação judicial eleitoral, conhecida como AIGE do Empreender, investiga o ex-governador Ricardo Coutinho e a vice-governadora Lígia Feliciano por abuso de poder político e econômico. A ação tramita na Justiça há cerca de 5 anos, movida pela coligação À Vontade do Povo, que teve como candidato em 2014 ao governo do estado o ex-senador Cássio Cunha Lima, do PSDB. Além disso, também atua o Ministério Público do Estado. A perícia realizada em torno do caso constatou uma série de irregularidades em empréstimos e linhas de crédito realizadas pelo programa do governo. Nós levantamos e denunciamos o uso político do programa Empreender em favor da candidatura de Ricardo Coutinho, como toda a Paraíba conhece. O Empreender via tendo gasto de 5 milhões, 16 milhões e de repente no ano da eleição passa para 31 milhões a demonstrar a utilização indevida dos recursos públicos em favor da candidatura. Do mesmo modo, nós estamos provando que a nomeação de pessoas sem concurso público, sem seleção, denominadas de codificada, em pleno ano eleitoral, em número maior até do que os 3 anos anteriores, são sinais naturais, claros do uso da máquina pública em favor do Ricardo Coutinho. A leitura do relatório pelo desembargador José Ricardo Porto foi dispensada por ser de conhecimento prévio das partes envolvidas. Diante do tempo corrido da investigação, um requerimento de extinção da cassação do mandato foi feito e acatado pela Justiça, já que os acusados encerraram os trabalhos no governo em dezembro do ano passado. Porém, o TRE, em votação unânime da mesa, não julgou procedente o pedido da defesa pelo fim dos processos, levando adiante pedido de inelegibilidade de Ricardo Coutinho e Lígia Feliciano. Apesar da negativa do pedido pelo TRE, os advogados de defesa se mostraram confiantes e negaram todas as acusações. Nós estamos convictos, na verdade, depois de toda a instrução processual, que não houve de forma alguma abuso de poder econômico, muito menos conduta vedada. Então nós vamos apresentar agora todas as provas, né? São mais de 30 volumes de provas que nós apresentamos a total legalidade de todos os atos praticados e agora a oportunidade da gente poder, depois desse tempo de sustentação oral, mostrar ponto por ponto, documento por documento, testemunho por testemunho, que absolutamente houve qualquer irregularidade em nenhum dos programas e nenhum dos atos administrativos lançados nessas 3 ações. Os argumentos da defesa são de que todos os atos administrativos realizados em 2014 tiveram por foco o interesse público. Nenhum deles foi movido por qualquer tipo de motivação eleitoreira. Além da vice-governadora e do ex-governador, também são investigados os ex-secretários Chico César, de Cultura, Márcia Lucena, de Educação, Valdisson Souza, de Saúde, Renato Feliciano, de Turismo e Empreendedorismo, Antônio Eduardo Albino de Moraes Filho, do Empreender Paraíba. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente no Jornal da Correio. Voltamos a falar, dessa vez ao vivo, direto do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, onde a sessão em torno da AIGE do Empreender continua aqui no tribunal. 11 advogados de defesa estão presentes, 11 advogados de acusação estão presentes, além de 20 advogados de defesa. Há pouco tempo atrás, por volta de 1h30, o advogado de defesa Arisson Targino, advogado de acusação, falou por cerca de 1h30 em torno dos fatos que envolvem a AIGE do Empreender. O que o advogado de acusação alega da coligação À Vontade do Povo, Vontade de Vencer, é que no ano de 2014 o ex-governador Ricardo Coutinho, além da vice-governadora Lígia Feliciano, teriam utilizado linha de crédito do Empreender para desvio de verbas
voltadas às eleições. Na época, o candidato pelo PSDB era o ex-governador e senador, na verdade, Cássio Cunha Lima. Agora, neste momento, quem está falando é o advogado de defesa do Ricardo Coutinho, o Fábio de Brito. Ele também tem esse tempo de 90 minutos, ou seja, de 1h30 para apresentar todos os argumentos da defesa. Depois dele, ainda deve falar também o Marcelo Vaich, que é o advogado de defesa da vice-governadora Lídia Feliciano. O que está em jogo aqui é a questão da inelegibilidade dos dois candidatos, além dos 8 investigados na situação. A gente continua acompanhando todos os detalhes direto do Tribunal Regional Eleitoral. A sessão está sendo presidida pelo presidente do TRE, o Carlos Martins Beltrão Filho. Após expor todos os argumentos, a votação deve acontecer na mesa em torno do caso para saber se deve ter outra sessão ainda para investigar a situação ou se vai ser encerrada ainda na noite de hoje. Qualquer nova informação a gente traz durante a programação no Jornal da Correio. É com você nos estúdios, Simon. Tá certo, Emi. Muito obrigado pelas informações e qualquer coisa pode chamar a gente aqui que a gente volta lá ao TRE para dar as informações mais atualizadas.